Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. A unidade temática Produção e Organização do Espaço Geográfico, tema Imigração no Brasil. Atividade 1. Por que dizemos que o Brasil é um país de imigrantes? Porque desde o início da colonização brasileira e ao longo da formação histórica e geográfica, o país recebe pessoas de todo o mundo, tais como os portugueses, que foram os primeiros a chegar no Brasil e a colonizar o Brasil, os africanos, que foram aqueles povos trazidos da África para utilizar no processo de colonização e escravidão do Brasil, os alemães, italianos e espanhóis, que foram a mão de obra assalariada que vieram após a abolição dos escravos no Brasil, surgem os imigrantes para trabalhar como trabalhadores assalariados, sírios, libaneses, japoneses e os refugiados, que são imigrantes da atualidade aqui no Brasil. Atividade 2. O senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura entre os anos de 1847 e 1857. Levou para sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo, os primeiros grupos de alemães, suíços e belgas. O texto acima discutiu a questão da vinda de imigrantes para o Brasil. Sendo assim, cite e explique o principal motivo que levou os imigrantes europeus a virem para a América do século XIX. O principal motivo foi trabalhar no café como mão de obra assalariada. Após a abolição da escravidão, não foram os negros que trabalharam como mão de obra assalariada, mas sim os imigrantes alemães, suíços, italianos, que vieram trabalhar aqui no Brasil como mão de obra assalariada, porque eles já tinham domínios em técnicas de produção agrícolas e manufatureira. E isso nós percebemos a desigualdade social no Brasil, em termos de escolaridade, em termos de desenvolvimento econômico, pelo fato dos negros terem sido escravizados e quando começou a ter a mão de obra assalariada, não houve emprego para essa população, você percebe que a maioria da população de baixo poder aquisitivo com pobreza são composta por negros aqui no Brasil. E os brancos que tiveram essa condição são compostas pela maioria de pessoas com alto poder aquisitivo. Então, resposta: com o fim do tráfico negreiro e a abolição da escravatura do Brasil, houve a necessidade de substituir a mão de obra escrava pela assalariada. Esse fato gerou a intensificação de imigrantes italianos, alemães, japoneses, que tinham domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras. Muito injusto, né? Após a abolição da escravidão, os negros não terem oportunidade de trabalhar como mão de obra assalariada. Atividade 3. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, houve um ingresso de milhões de imigrantes no país. Os dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram os italianos e portugueses. Atividade 3. Descreva como ocorreu a migração africana para o Brasil no período colonial e as contribuições que essa migração geraram para a formação da cultura brasileira. O processo de migração dos africanos foi compulsório. Eram retirados à força e trazidos em navios em condições subhumanas. Muitos não sobreviveram, e aqueles que aqui chegaram foram escravizados. Os africanos contribuíram para a formação histórico-cultural do Brasil, influenciando na religião, dança, culinária, samba, costumes, entre outros. Atividade 5. O Brasil tem recebido um elevado número de imigrantes haitianos e bolivianos que entram no Brasil e acabam chegando à cidade de São Paulo. Porque tem tido um crescimento desse fluxo migratório. Por que tem tido esse crescimento? Porque nesses países como Haiti e Bolívia têm ocorrido fatores de expulsão, tais como terremotos, instabilidade política e econômica,
condições precárias de sobrevivências. Assim, o Brasil tornou-se alternativa e atração desses imigrantes, pois nos últimos anos tem apresentado estabilidade política e econômica. Como o Brasil é um dos países da América Latina de maior crescimento econômico, esses países da América Latina que têm sofrido instabilidade política e econômica e condições naturais como terremotos, isso tem feito com que esses imigrantes se refugiam do país e vêm para o Brasil como uma forma de alternativa, de atração para buscar melhores condições de vida. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.